Quando a família Vol, ou seja, parte dos rebeldes, chegou aqui há cerca de uns bons 500 mil anos, na verdade quase 600, e foi ficando por aqui, eles chegaram em 3 grandes naves, mas é uma história que está contada no livro. Há cerca de 100 mil anos, quando o quartel-general da rebelião de Lúcifer veio de Antares para cá, eles vieram em Mastons, é o nome das naves que eles construíram lá, após perderem as suas originais, e vieram 6 naves dessa para cá, segundo eles, e uma delas, ao entrar na atmosfera terrena, teve um problema e caiu, nessa época, em algo que na época não era o Polo Sul, mas era um continente que ficava aproximadamente próximo ao Trópico de Capricórnio. Mas qual é essa questão? Essa nave ficou caída lá nessa ilha, nesse grande continente, só que isso aconteceu há cerca de 98 mil anos atrás. Mas há cerca de 13 mil anos atrás aconteceu algo muito estranho aqui na Terra, e o professor Charles Hapgood foi o único que pontificou a respeito disso, quando ele disse que como a Terra tem uma crosta planetária que fica sobre um mar de minerais derretidos, que é o chamado manto terrestre, e lá no núcleo da Terra que tem ferro e níquel, uma espécie de um manto sólido. Então, em resumo, a Terra seria lá no seu núcleo ferro e níquel sólido, está rodeado por um grande oceano de mineral derretido, e em cima desse oceano, estou falando de forma bem simples, a crosta, ou seja, esse chão que a gente pisa, que tem entre 3 e 80 quilômetros de profundidade, o máximo é isso. Depois de 80 quilômetros começa o tal de mar, o mar de magma essa coisa que os vulcões descrevem. O que é que o professor Charles Hapgood diz? Ele, em cima do trabalho de Wenneger, que já havia percebido que a Terra se movimentava através de placas tectônicas que navegavam sobre esse magma. Então o professor Charles Hapgood diz que há 13 mil anos atrás houve um acúmulo de gelo muito grande no Polo Norte e no Polo Sul, e a exemplo de uma casca solta de uma laranja que a gente pode movimentá-la, a crosta da Terra fez isso. Ou seja, movimentou-se. É por isso que mamutes que foram encontrados nas décadas de 70, 80 e 90, lá no próximo ao Polo Norte, mas congelados, e quando abriram a barriga dos mamutes tinha grama seca, grama fresca, como se o mamute tivesse comido semana passada. Mas esses mamutes tinham mais de 10 mil anos. Então, como é que diabos um mamute estava hoje, próximo a onde hoje é o Polo Norte, com a barriga cheia de grama e congelado? Então não tinha explicação lógica para isso. Aí o professor Charles Hapgood disse, não, é porque esse local onde o mamute estava, há 13 mil anos atrás, ele não estava onde hoje é o Polo Norte, ele estava aqui. Ou seja, era um continente com grãos. Então o mamute estava comendo, de repente aconteceu alguma coisa que em menos de uma semana fez com que ele fosse parar onde hoje é o Polo Norte. A grama se acabou, o gelo caiu em cima dele e ele morreu congelado. Então a mesma coisa aconteceu com essa ilha, onde essa nave caiu nesse continente, e quando a Terra se mexeu, esse continente ficou no lugar do Polo Sul. Então começou a ser coberto de gelo, e essa nave, segundo os amigos, né, e esses amigos me deram essas notícias em 2002, 2003, 2004, essa nave que está lá é uma das tais Mastlas, mas não só tem uma, esse é o problema. Porque Antlar seria uma das bases do sistema Atlântico nessa época dessa história, ou seja, nos últimos 100 mil anos. O Império Atlântico tinha bases em diversos locais da Terra. Antlar era só uma dessas bases que atualmente que a gente chama de Antártida. Mas assim, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas foram para a Antártida, porque os nazistas descobriram informações que médiuns no ano 1923, 1928, receberam numa sociedade tour que falava dessa história. Os nazistas foram para lá. O almirante Byrd, da frota naval dos Estados Unidos, também foi, mas todo mundo foi expulso de lá por umas navezinhas que andavam por lá, mas isso é uma outra história que já não tem nada a ver mais com a questão da rebelião de Lúcio, da marcha luciferiana. É porque, de fato, na Antártida existem
bases, não só de uma civilização, de outras. Essa história de Lúcia está lá a nave, mas está tudo parado. Mas tem outras coisas. Não, não tem. Tem vida em outras bases que existem na Antártida. A Antártida terminou sendo esconderijo de muitas figuras que, ao receberem a ordem de saírem da Terra, não tinham mais como sair, se esconderam lá, e tem muita nave ainda embaixo do mar, ou seja, submersas. Eles aparentemente ficam à vista, mas a maioria das figuras de fora que estão na Terra estão escondidas embaixo d'água, embaixo de montanhas e embaixo do gelo da Antártida.